Sejam muito bem-vindos, eu sou Maicon Conte, hipnoterapeuta Omni. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre a regressão na hipnose. A regressão é uma técnica da hipnose que permite revisitar o passado e ressignificar traumas. Mas calma, regressão não é como nos filmes, onde você volta a ser criança. Regressão na hipnose é visitar o passado pelo subconsciente, apenas o subconsciente trazendo as informações que você vivenciou no passado e que tiveram relações com o que você está passando hoje, com os sintomas que você está passando hoje. Então, é científico e é uma transformação emocional. Então, a regressão funciona como um mergulho ao subconsciente. O subconsciente funciona também como um HD, um enorme HD, onde ele armazena memórias mais ou menos a partir do terceiro mês de gestação. Exatamente isso. Você, quando estava ainda na barriga da sua mãe, no terceiro mês de gestação, já começou a gravar sentimentos da sua mãe, memórias, falas da sua mãe. E muitas vezes, alguns traumas acontecem aí, dentro da barriga da sua mãe. Então, o subconsciente sabe exatamente onde teve o início daquele sentimento que hoje se transformou em um sintoma. Seja ele ansiedade, seja ele compulsão alimentar, depressão, seja qual for o sintoma. O subconsciente sabe exatamente onde foi que teve início. E a hipnose faz exatamente isso. Volta lá nesse início, pega as informações que o seu subconsciente mesmo nos fornece e depois ressignifica. E como que é esse processo de ressignificar? A memória guardada lá no início pelo subconsciente é apenas uma emoção guardada. O subconsciente guardou uma emoção, seja ela de medo, rejeição. Então, como funciona esse processo de ressignificar? O subconsciente ele guarda emoções. E são com emoções que ele gera um trauma. Então, se você sofreu qualquer coisa, qualquer evento lá quando você era criança, você teve um sentimento, medo, rejeição, abandono, culpa. Então, essa emoção ficou gravada no seu subconsciente. E conforme foi passando os anos, pode ser que aconteceram outros fatos que fortaleceram aquele primeiro evento que você sofreu, fazendo com que aquele primeiro evento seja o início de tudo, o início de uma doença muito grave que você desenvolverá lá na frente, ou já desenvolveu. E como que funciona tudo isso? A hipnose localiza esse primeiro evento, o início de tudo, e ressignifica, fazendo com que aquele sentimento, aquela emoção seja dissolvida. E como que isso acontece? Através do perdão, da terapia da cadeira. Que se você não viu ainda, eu fiz um vídeo específico sobre isso, que está aqui em cima. E assim que você terminar esse vídeo, você pode clicar aqui em cima e assistir o vídeo do perdão. Então, ressignificar não é várias coisas para baixo do tapete. Não é esconder o que você vivenciou. É apenas mudar a emoção negativa e ter um compreendimento de que o que aconteceu, aconteceu não para machucar você. Não para fazer você ter uma doença, mas sim porque aconteceu, simplesmente aconteceu. Eu vou dar um exemplo para você de uma cliente que passou por mim e teve um trauma aos 8 meses na infância dela, onde ela estava dormindo e quando acordou, a mãe não estava perto e ela se sentiu abandonada. Mas o que aquela criancinha não sabia é que a mãe estava fazendo os afazeres da casa, mas ela estava aí, só que ela não estava junto com a criança. Hoje, essa cliente adulta, ela tem o compreendimento e agora ela pode perdoar a pessoa responsável por aquele sentimento causado na criança. E quem foi a pessoa responsável? A mãe. Porque quando a criança acordou, ela queria ver a presença da mãe. Mas o que aquela criança não sabia é que a mãe precisava fazer os serviços da casa. Hoje adulta, ela consegue entender e também entende que não precisa ter emoções negativas em relação à mãe. Então, esses detalhes, esses compreendimentos que uma pessoa adulta tem hoje e que não tinha na infância, fazem com que aquela cena, aquela imagem seja ressignificada. Agora, aquela criança que antes se sentiu abandonada quando acordou, hoje ela entende que ela acordou, mas a mãe estava por perto. Então esse é o processo de ressignificar. O processo de regressão faz você voltar à causa e pode ser em várias idades, inclusive pode ser até em vidas passadas. Então agora você pode se perguntar: existe vida passada? Quem sou eu para dizer se existe ou não? O que eu, como hipnoterapeuta, faço é apenas seguir o que o meu cliente me traz. Se o meu cliente fala
que ele está em Roma, 1758, e ele tem 28 anos de idade, eu vou fazer com que ele resolva o problema que ele teve nessa época através da hipnoterapia. Eu não sou uma pessoa julgadora nesse sentido. Eu apenas conduzo a pessoa ao tratamento. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com Jerry, o fundador da Omni. Ele atendeu uma pessoa que tinha muita crise de asma, e chegou no momento que essa crise de asma foi tão forte que a pessoa achou que ia morrer. Era uma mulher, e ela pediu ajuda para ele. O Jerry fez todo o processo de indução, em hipnose e tudo mais, e pediu para ela voltar, fazer essa regressão, para a primeira vez que ela sentiu aquela sensação que ela estava sentindo naquele momento com asma, com aquela dificuldade de respirar. E essa pessoa voltou para o ano de 1700, na França, Paris, onde ela era uma jovem de 20 anos e ela estava num teatro assistindo uma apresentação. E num dado momento, um bailarino que estava se apresentando acabou resbalando e derrubou uma vela e pegou fogo nas cortinas. E as pessoas entraram em desespero e foram diretamente para a porta. E essa jovem também foi para a porta e adivinhem, a porta abria para dentro. E com toda aquele impura, ela acabou caindo no chão e foi pisoteada até a morte por asfixia. Agora, aconteceu de verdade esse processo de morte por asfixia em 1700 com uma jovem de 20 anos? Não sei. O que se sabe é que a pessoa parou de ter asma. A pessoa foi curada. Então nós, hipnoterapeutas, não estamos aqui para julgar o que é verdade e o que é falso. Nós estamos aqui apenas para conduzir você ao processo de tratamento, indiferente se é nessa vida ou numa outra vida. Nós apenas queremos que você se trate e que você melhore a sua vida. Então essa foi a explicação sobre regressão de vidas atuais e de vidas passadas. E se você tem qualquer outro assunto que seja interessante eu trazer aqui sobre hipnose, pode comentar aqui embaixo. Comenta qual o assunto que você quer que eu traga. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto todas as semanas. Até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais.